Olá, querido irmão, que a graça e a paz de Deus esteja com você. Que bom que você está conosco conectado mais uma vez para mais um encontro. Estamos dando continuidade aos nossos temas dos 10 dias de oração, o fim, preparados para a vitória. E o tema de hoje vai falar justamente sobre a esperança segura. Na vida nós podemos colocar a nossa esperança, depositarmos a nossa fé naquilo que quisermos. Eu posso colocar a minha esperança de que amanhã eu vou ter um emprego que eu vou ganhar mais. A minha esperança pode ser de conquistar o diploma que eu tanto quero da faculdade. A minha esperança pode ser depositada no sentido de encontrar alguém que seja o meu esposo, a minha esposa, entrar dentro de um relacionamento. Para outros, a esperança pode ser conseguir comprar a casa própria. Mas outros colocam a esperança em algo seguro. Num lugar onde não tem como não se cumprir aquilo que ele espera. Estamos falando sobre a volta de Jesus. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que os eventos estão se cumprindo, que Jesus está quase voltando e que eu e você nós precisamos estar prontos, preparados para encontrar com o nosso Salvador que logo retornará. O estudo de hoje fala sobre uma parábola e eu queria meditar nessa parábola com vocês. Se você está com sua Bíblia, por gentileza, abra no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Vamos falar um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens. Vamos ler? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte, a nós e vocês também fiquem sem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, preparadas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabei o dia e nem a hora. Muitas pessoas ficam apegadas ao dia do evento. Quando? Quando será a volta de Cristo? Quando Jesus virá para cumprir aquilo que ele nos prometeu? Quando a minha esperança encontrará a realidade? E muitas vezes esquecemos que muito mais importante do que o tempo é a minha preparação para o evento. Nós precisamos, queridos, estar preparados e prontos para a volta de Cristo. Essa parábola representa 2 grupos. Ambos os grupos têm a lâmpada, representando a verdade, a graça de Cristo Jesus. Talvez então pudéssemos dizer que ambos representam pessoas que estão dentro da igreja. Ambos conhecem a verdade, ambas sabem que Jesus, no nosso caso, na nossa realidade, que Jesus morreu na cruz, que Jesus é o Salvador da humanidade. Até acreditamos, até confiamos. Só que aqui nós temos uma diferença bem contrastante. Um grupo é um grupo preparado e o outro grupo é um grupo despreparado. Um grupo tem azeite de sobra, o outro grupo só levou dentro da lâmpada. Um grupo se preocupou para que, caso o mestre, o noivo, demore para chegar, eles possam estar preparados, mesmo que isso demore muito tempo. O outro grupo só tinha lâmpada suficiente para que, caso tudo isso se cumprisse com rapidez. Para um pouquinho e pensa comigo, amado.
como às vezes existem pessoas que têm a sua fé muito maleável e instável, quando confiam apenas quando as coisas acontecem do jeito que ela pensou, do jeito que ela se planejou e no tempo que ela espera. Caso Deus não cumpra as promessas na perspectiva e no tempo que ela se planejou ou que ela achou que deveria acontecer, então a fé dessas pessoas vão se apagando, como a lamparina que tem falta de azeite. Mas perceba que a tardança veio para os dois grupos. Ambos os grupos precisaram esperar. Ambos os grupos passaram pelas mesmas provações. Ambos os grupos tiveram os mesmos desafios. Só que tem uma diferença. Um grupo tinha azeite sobrando. Tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, tão próximo com Deus, que os obstáculos, a tardança ou a espera era algo bem tranquilo para eles, porque eles eram pessoas pacientes que desenvolviam o fruto do Espírito diariamente em sua vida. Longanimidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas qualidades que são desenvolvidas com o fruto do Espírito. Só que, infelizmente, as virgens nécias não entenderam sobre a importância da preparação, para que caso o noivo não chegue no tempo que eles imaginam, eles estejam fortalecidos para suportar e superar a tardança e a demora do cumprimento da promessa. Por isso, hoje, eu queria perguntar para você, meu amado, de qual grupo você faz parte? Será que nós estamos dentro do grupo que tem buscado o Espírito Santo de forma poderosa? O azeite aqui representa o Espírito de Deus. Será que nós estamos então buscando vivenciar, praticar todas as orientações que o Espírito nos concede? Será que estamos conseguindo desenvolver os frutos do Espírito em nossa vida? Precisamos, queridos, estar prontos e preparados, porque muitas coisas que nós não imaginávamos que poderia acontecer, acontecerão. Obstáculos, desafios. A Bíblia diz que nos últimos dias serão tempos difíceis. E somente com o azeite sobrando, nós poderemos estar em pé e capacitados para seguir o noivo no meio de uma noite de trevas. As trevas, ou o período que o noivo chega, representa o estado do mundo. O mundo estará caótico. Os problemas do mundo serão terríveis. A falta de amor, a falta de alimento, a falta de unidade, a falta de tolerância, a falta de fé, guerras, rumores de guerras, terremotos. Quantos problemas catastróficos na natureza irá acontecer? Sabe, amados, as coisas ficarão difíceis. E nós precisamos escolher agora se nós estamos dispostos a ser fiéis até o fim de nossa vida. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, hoje eu queria clamar junto com você que a nossa oração seja para que Deus derrame o seu Espírito sobre nós e nos fortaleça com o seu azeite, nos capacitando para que, caso Jesus não venha na nossa geração, nós venhamos descansar em paz e com a fé firmada e fortalecida no Senhor. Os nécios, as pessoas que não se prepararam, eles representam um grupo de pessoas que se convertem ao cristianismo apenas pela emoção. São pessoas que são levadas, então, moldadas, assim como a onda leva para um lado e para o outro. Essas pessoas também são levadas pelas doutrinas de vento. No primeiro obstáculo, elas já abandonam, já se perdem no caminho. São movidas apenas pelas emoções. Quando as emoções não estão de acordo, em conformidade com aquilo que talvez elas gostariam de ter. Quando talvez o obstáculo tem trazido um sentimento ruim, tem trazido uma angústia, essas pessoas abandonam a fé. É apenas um impulso momentâneo. E a pergunta que eu queria fazer para você é:
a sua fé é uma fé momentânea? A sua fé é uma fé passageira? Ou será que você está disposta a colocar a sua fé no Senhor, mas uma fé verdadeira, autêntica? Ontem nós falamos sobre a importância dessa verdade viva em nossa vida, de crescermos em tudo. No começo é mais difícil mesmo confiar, mas nós não podemos nos acomodar em ter uma fé frágil e fraca. Nós não podemos achar que é natural, normal, comum e que está tudo certo ter uma fé que não é uma fé que está firmada na rocha. Nós precisamos desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus, buscá-lo em espírito e em verdade. Precisamos colocar tudo nas mãos do Senhor, depositar o nosso coração, a nossa esperança no altar de Deus, porque não existe nada mais seguro na vida do que a esperança que Jesus nos apresenta e oferece. Mas pastor, as coisas apertaram aqui. Sim, mas não apertou só para você, apertou para as outras virgens também. E elas estão lá firme e forte. Por isso nós não podemos usar como desculpas as nossas provações, porque ambos os grupos sofrem, passam por desafios. Mas se tem um grupo que persevera, que consegue vencer, significa que os outros também poderiam, se recebessem e se buscassem o mesmo poder. E é aí que está o segredo, queridos. É aí que nós precisamos entender sobre a importância de buscarmos o Senhor de todo o coração. Precisamos entender, queridos, que não podemos desistir diante das tribulações que enfrentamos. A nossa fé ela não pode ser uma fé emocional apenas. Ela tem que ser uma fé racional e entender que não existe uma esperança mais segura do que a sua palavra. Muitas pessoas, no final das contas, resolvem confiar em carros e cavalos e em seus cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. E é o Senhor que nos dará a vitória. Por isso que a nossa bendita esperança, ela é segura. Queridos, nós precisamos entender o tempo em que vivemos. Logo Jesus voltará e os sinais e os indícios já estão aí. A revista, por exemplo, ela nos diz o seguinte: existem muitos no mundo hoje que fecham os olhos às evidências dadas por Cristo para advertir as pessoas sobre sua vinda. Nós não podemos desistir, amados. Jesus logo vai chegar e nós não podemos viver anestesiados. Nós temos que entender que precisamos crescer em tudo e na preparação, no recebimento do Espírito Santo. É somente com o Espírito Santo em nossa vida que seremos vencedores. É somente com o Espírito Santo em nosso coração que conseguiremos alcançar a vitória. Não tem outro método, não tem outro meio. Por isso, querido, você que talvez está fraco na fé, se fortaleça. Busque Jesus Cristo, busque o Espírito Santo, porque se nós dormirmos sem termos o azeite sobrando, nós não conseguiremos dar as boas-vindas ao noivo quando ele chegar. E o dormir aqui, eu não estou falando só da morte. Estou falando daqueles dias difíceis que nós temos na fé, sabe? Aquele dia que nós não estamos bem. Todo mundo passa por esses dias. Mas para aquele que está com o Espírito Santo, logo ele já acorda, desperta. Já fala, não, Senhor, me ajuda. Não, jamais. Me fortalece. Vamos lá, Senhor. Eu não quero, mas vamos lá. Vamos voltar, vamos se concentrar, vamos estudar a Bíblia, vamos buscar mais do Senhor. O problema é que os nécios não receberam o Espírito Santo. Não têm o seu poder. Só aceitaram a mensagem por impulso e emoção. Aí o que acontece? Quando chega esse estágio de sono espiritual, eles não têm forças para despertarem e continuarem a sua jornada com Cristo. Por isso, querido, eu queria te convidar hoje a se fortalecer no Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas, infelizmente, aceitam a Jesus, mas logo abandonam o caminho. Estou falando talvez para alguém aqui que está com a fé balançando, quase dormindo. Talvez você já tenha um bom tempo de igreja, ou talvez você já só está há alguns meses. Querido, ainda há tempo de comprar azeite no mercado.
só que não tem a coragem de dormir sem primeiro ter comprado. Óbvio, pastor, você está querendo dizer então que a gente pode dormir? Não, ninguém gostaria de dormir, nós não deveríamos dormir. Mas a parábola ilustra o que acontece de fato com todos nós. Em um momento ou outro teremos os nossos períodos de baixa, mas se tivermos o poder que nos coloca em pé de novo, aí teremos o segredo da vitória. O homem pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Mas para isso, nós precisamos ter o azeite sobrando. Hoje é dia de buscarmos o Espírito de Deus, queridos. Hoje é dia de buscarmos o Senhor. Porque Jesus voltará. E nós não podemos viver como se Ele voltasse daqui 20, 30, 40, 50 anos. Tem pessoas que depositam a sua esperança nos sonhos e nos projetos dessa vida. Não há problemas em ter projetos e sonhos. O problema é quando eu coloco a minha felicidade, a minha vida nessas coisas. Se não dá certo, eu abandono, esqueço tudo, não quero saber mais de ninguém, a vida acabou, o mundo acabou, o propósito de vida já era. Não pode ser assim, amados. Existe uma esperança muito maior que deve preencher o coração. E essa esperança está quase se cumprindo. E nós precisamos viver entendendo o tempo em que vivemos. Jesus está chegando e precisamos estar preparados. Dê uma olhada na sua vasilha. Será que você tem a quantidade necessária de azeite? Ai, Senhor, por favor, me dê mais azeite. Me capacite mais. Me dê mais poder, porque eu necessito muito disso. A minha oração hoje é para que eu e você recebamos este azeite, um poder do céu, para vencermos as provações, tentações e lutas que temos enfrentado. E que venhamos confiar no Senhor. É nele a nossa esperança, uma esperança segura. Se o seu desejo é clamar por esse poder, é estar preparado para a chegada do noivo, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, Pai querido, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nos fortaleça em Teus caminhos e nos ajude, Senhor, para que tenhamos azeite suficiente, para que caso o noivo venha demorar, caso aquilo que nós imaginamos para a nossa vida não venha acontecer e passemos por obstáculos que nós não imaginávamos passar, que ainda assim tenhamos, Senhor, poder, graça suficiente para suportar e superar tudo isso e encontrar no Senhor a nossa esperança e a nossa fé. Nos guarde em Tua proteção e quando o noivo chegar, que nós possamos estar em pé com a lâmpada acesa e acompanhá-lo até a casa. São essas as bênçãos, Senhor, que pedimos. Te agradecemos na convicção de que este dia está chegando, mas clamando pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e derrame uma porção dobrada do Espírito Santo em sua vida. E assim, você tenha todo o poder necessário para não desistir, mas ser fiel até o fim.